Salve galera, aqui é Carlos Amorim que vos fala, trader por paixão, psicólogo clínico, psicólogo analista de comportamento, de formação. Jogo é jogo, treino é treino. Você deve saber tanto quanto eu, você é acostumado a ver futebol, esportes, você vê a influência do aspecto psicológico, do aspecto emotivo, emocional nas pessoas naquela hora do vamos ver. Meu pai é uma pessoa que me ensinou a ser um competidor de todas as formas. Ele sempre falava assim para mim, cara, quando você for fazer alguma coisa, faça o teu melhor, faça bem feito. O fato é que eu sempre procurava fazer isso. Eu fui esportista a vida toda, então desde criança, eu fiz 6 anos de natação, eu fiz 15 anos de judô, futebol eu gosto de jogar até hoje, sou ciclista também, eu pratico esportes assim, é minha vida, minha paixão também o esporte intenso, esporte para competir. E quando eu treinava judô especialmente, eu era muito bom naquilo que eu fazia, treinando. Quando eu treinava, eu me sentia o cara, porque eu desenvolvia bem, eu performava bem judô. Mas quando eu ia competir, havia aspectos emocionais que me travavam, não deixavam eu ter a mesma performance. Era aquela coisa, eu era um leão de treino, mas quando chegava nas competições, eu ganhei a maioria de todas elas que eu disputei, mas aquelas em específico que existia maior expectativa, inclusive por parte do meu pai, aquelas eram mais complicadas. Eu vou dar um exemplo grande. Eu tinha um colega, vou dar um exemplo para você entender. Eu tinha um colega que a gente treinou sempre junto. Era muito interessante que quando ele era uma categoria abaixo da minha, quando eu era campeão paranaense, por exemplo, do estado, ele era ao mesmo tempo. Quando eu era vice na minha categoria, ele também era vice na dele. Foi assim por alguns anos. Era muito interessante isso. Por eu ser de uma categoria acima dele, mas treinávamos junto, eu normalmente ganhava dele nas competições, nos treinamentos. O fato é que um dia nós fomos competir aqui em Curitiba mesmo, num campeonato regional, e por situações ali de chaveamento acabamos caindo no mesmo lado, inclusive na primeira luta. E de certa forma aquilo me deixou em pânico porque me veio aquela pressão. Puxa vida, eu sempre ganho deles nos treinos, só falta eu perder para ele agora na competição. Era meu querido amigo Rafael. Rafael, se você estiver vendo, um grande abraço, cara, uma saudade de você. E não é que eu perdi essa luta, mas eu não perdi por questões emocionais, por questões emotivas. Eu já imaginava assim, cara, se eu perder, imagina o que o meu pai vai falar daquilo. Eu perdi para ele. Eu treinava natação também, e aquela coisa, tudo que eu resolvia fazer eu tentava ser o meu melhor. Eu fiz 6 anos de natação. Quando na escola que eu estudava houve uma troca de professor, entrou um professor que tinha uma visão competitiva, de certa forma ele tinha uma entrada e saída das competições que existiam na cidade e ele tinha uma facilidade de acesso. Quando ele veio nos treinar na escola que eu fazia natação, ele viu potencial em mim. E daí o que ele fez? Ele falou, Carlos, eu quero te treinar para competir. Eu tinha 6 anos de natação. Quando ele falou aquilo para mim, eu nunca mais apareci para treinar, porque a primeira coisa que me veio à mente é o seguinte, eu tenho que ser campeão, e se eu não for, meu pai não vai gostar nada disso. Pai, eu te amo. De certa forma, eu me tornei uma pessoa muito competitiva. Você pega os grandes gênios do futebol. O futebol é um esporte popular aqui no Brasil. Lembra daquela Copa de 94? O Brasil foi tetracampeão mundial. Roberto Baggio batendo o último pênalti para a Itália, jogando lá na Lua. Espetáculo de narração do Galvão Bueno, que deixou aquela cunha máxima, né? Cunhou, é tetra, é tetra. Eu me emociono até hoje, porque eu já conhecia o futebol naquela época. Agora você imagina o cara saindo lá do meio de campo até a zona do pênalti decisivo. Ele era o último cara a bater o pênalti da Copa do Mundo, meu amigo. Não é um campeonatinho, um festivalzinho, não. É Copa do Mundo. Era o último. Ele tinha a obrigação de fazer para competir a sequência, para continuar a sequência de pênaltis. O que esse cara não pensou, cara?
Não é agora que eu tenho que errar, eu tenho que acertar, eu tenho obrigação de acertar. O cara treina isso a vida inteira, o cara era o craque do momento. Na Itália, o cara jogou pênalti na lua. Zico, que já perdeu pênaltis decisivos também em Copa do Mundo. Craque, gênio do futebol. Lionel Messi, que pra mim, adoro futebol, mas pra mim ele é o gênio do momento, melhor que ele só Pelé. Mas ele, gênio da bola, mas chega na hora de uma competição, você imagina o que passa na cabeça de grandes gênios? Eles perdem, porque a questão emocional fala mais alto. Porque o cara sabe bater, ele coloca na gaveta, na forquilha, ele põe no ângulo e chega no momento decisivo, não dá certo. O que eu quero dizer é o seguinte, você opera conta demonstrativa uma vida inteira e você faz muito dinheiro lá. É que é fictício, é de mentira, é fake. Quando chega no vamos ver, você perde. Você perde. Por quê? Questões emocionais. Você não tem um preparo psicológico para fazer aquilo que você está fazendo. Carlos, como é que eu conquisto esse preparo psicológico? Fazendo, se acostumando. Por isso que eu digo e repito, não está habituado, não tira dinheiro do mercado ainda de modo consistente. Opere pequeno. Brasil, um mini contrato no máximo para R$1.000, não faça mais do que isso, a não ser que você seja uma pessoa consistente. Se você não é consistente, não opere mais do que isso. Você vai jogar dinheiro fora. Quando você tiver consistência, aí você opera mais, você opera melhor, opera com quanto você achar que deve. Agora, sem consistência, não faça isso, porque o emocional manda. O trade está indo a seu favor, ele volta tudo de novo, você sai na hora. Você sai na hora da operação, por quê? Porque você não tem um preparo psicológico para aguentar aquela pressão. E se você, às vezes, não aguenta essa pressão, pode ser por duas razões. Porque você vem contra, você treme na base e você quer fechar, ou porque você está grande demais em relação ao dinheiro que você colocou. Geralmente você tem que ficar confortável, geralmente você tem que operar aí de 1 a 2% no máximo. É uma margem de segurança. Agora, se você coloca mais, opera mais, você quer colocar lá R$1.000, quer colocar 10 contratos, dependendo da corretora que possibilita essa margem, vem contra você, você vai tremer na hora. Aquele trade que era para você ter uma entrada, uma saída, um plano para ser executado, não executou. E você fica nesse chove não mole, não vai, porque você não está com aspecto emocional ainda maduro o suficiente para suportar esses contras que o mercado vem contra você. Às vezes ele anda 100, 150 pontos, mas o teu alvo era 200. Quando você vê que ele vem, quando dá, você diz, agora eu vou colocar no 0 a 0. E ele vem no 0 a 0 e te estopa. Você vai ter que pagar a corretagem. Nenhum problema, dos males o menor. O fato é que é o seguinte, você não sabe se a sua leitura ela se concretizou ou não, se ela chegou no alvo ou não. Então você tem que aguardar, você tem que esperar. O fato é, o emocional às vezes ou ainda não está preparado. Eu vou mais longe ainda. Se você quiser abrir, por exemplo, abrir uma conta em corretoras de Forex, por exemplo, que possam operar a B3, que operam índice ou dólar, eu a princípio conheço apenas uma, mas você opera lá, então você pode, por exemplo, não opera um contrato de índice, você opera 0.1, 0.2, então ele é quebrado em vários, ele pode quebrar ali um contrato em até 10, 20 vezes. Então você vai operar centavos, e isso vai te ajudar pelo menos, é uma conta real, é dinheiro, né? Mas ele vai poder de repente te possibilitar que você opere menos, porque na conta demonstrativa você vai fazer dinheiro, eu não tenho dúvida disso, se bem que tem gente que não faz, tem gente que quebra conta demonstrativa várias vezes. Por quê? Compulsão, impulso. Então a minha sugestão é treine o psicológico. Deixe esse trade chegar aonde você acha que ele, de acordo com a sua leitura. Não saia antes, mas opere pequeno. Opere pequeno. Se você faz trades de alvo, opere pequeno. Para você se acostumar com esse movimento, acostumar com esse vindo contra, o quanto que você aguenta aqui, o quanto que você é tolerante a risco.
Porque se você é uma pessoa não tolerante a risco, de repente trade não é a sua praia. Carlos, mas pode se tornar minha praia? Claro que pode. Desde que você treine, desde que você seja fiel, desde que você seja disciplinado naquilo que você pretende executar. Um forte abraço, fique bem. Por favor, se inscreva em nosso canal. Espere por mais vídeos de ajuda para você que está perdendo muito dinheiro no mercado. Compartilhe com pessoas que você acha que precisam ouvir. E se isso foi útil para você ou não, curta, se inscreva, compartilhe. Um forte abraço, até a próxima.